Estamos aqui no segundo vídeo falando sobre maçonaria. No Brasil, a maçonaria ela tem algumas reuniões antes mesmo da data da primeira loja, que foi a loja Cavaleiros da Luz. Desculpa. Cavaleiros da Luz, que foi fundada em 1797. Ela foi criada na Barra, em Salvador, na Bahia. Em 1800 foi fundada a loja União. E depois ela foi sucedida pela loja Reunião em 1802, aqui no Rio de Janeiro. E em 1822, só em 1822, quando acompanhada pela independência do Brasil, que vai se intensificar o desejo de uma organização maior, que é onde vai ser criada a sua primeira obediência com jurisdição nacional. E exatamente vai trazer uma ampliação dentro da política do país, que é o Grande Oriente do Brasil. Ela acaba sendo criada, o Grande Oriente do Brasil, em 17 de junho de 1822, que foi criada na reunião de 3 lojas. No Rio de Janeiro, a Comércio e Artes, na Idade do Ouro, e mais a União e Tranquilidade e Esperança de Niterói. Elas acabam se unindo, né? E ali formam o Grande Oriente do Brasil. O seu primeiro mandatário foi exatamente José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele era ministro do reino e ele também teve como auxiliar o primeiro vigilante, né, que era o senhor Joaquim Gonçalves Ledo, que foi o primeiro vigilante naquele momento. Em 4 de outubro do primeiro ano, com a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, José Bonifácio ele é substituído então por Dom Pedro I. Era conhecido como irmão Guatimozin. Ele, então, mediante uma instabilidade política, entre uma rivalidade que havia entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, que se destacava ao lado de José Clemente Pereira e de o cônego Januário da Cunha Barbosa, como principal líder da maçonaria no Brasil, ele mandou então suspender os trabalhos do Grande Oriente em 25 de outubro de 1822. Ele não lidou com isso, né? E então suspendeu esse trabalho para evitar, de repente, uma divisão no Império, uma divisão no Reino Novo que estava surgindo. Somente em novembro de 1831, após a abolição, Dom Pedro I, ele ocorria em 7 de abril naquele ano, que os trabalhos maçônicos poderiam retornar com força e vigor, com a reinstalação da obediência, sob o título do Grande Oriente do Brasil, que nunca mais suspendeu seus trabalhos, as suas atividades aqui no nosso país. Então, hoje, né, desde 1842, o Palácio Maçônico do Lavradinho é onde habita, né, ali a GOB, que é o Grande Oriente do Brasil. Vai se tornar um parâmetro histórico, né, não apenas para a maçonaria, mas também para todo o Brasil, porque acaba trazendo, né, influências diretas da loja maçônica dentro do Brasil.
Podemos dar exemplo não só na proclamação da República, mas também no ato escravagista que teve a Lei de Eusébio de Queiroz de 1850, que proibia o tráfico escravo. Ele era maçom. Depois nós vimos em 1871, a Lei de Visconde do Rio Branco, que é a lei, ficou conhecida como a Lei do Ventre Livre, né? Que Visconde do Rio Branco também era maçom. Eusébio de Queiroz, ele foi maçom graduado e membro do Supremo Conselho com grau 33. E Visconde do Rio Branco, ele foi chefe do gabinete ministerial. Também foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Então, ele tem, né, a maçonaria acaba influenciando diretamente a história do Brasil. Como já disse aqui antes, teve também uma campanha maciça para a República, para o novo pensamento republicano do Brasil, porque o Brasil estava prestes a cair nas mãos de um terceiro reinado, e isso iria prejudicar os ideais dentro do Brasil, principalmente de liberdade. Então a maçonaria ela começa a trabalhar para que a República viesse a ser instalada no Brasil. Na hora final da campanha, quando a República foi implantada, ali estava um maçom liderando exatamente o exército com um grande prestígio, que é o maçom Marechal Deodoro da Fonseca, que ele iria se tornar grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Então, durante os primeiros 40 anos da República, que é um período que é chamado República Velha, foi notória a participação da GOB no Brasil, dentro da política, através de vários presidentes maçons na República Velha. Podemos ver Marechal Floriano Peixoto de Moraes, Moraes não tem a preposição, Manuel Ferraz de Campos Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Wenceslaus Braz e Washington Luiz Pereira de Souza. Todos estes maçons, todos estes contribuindo para o Brasil dentro da sua história. Mesmo com a cisão que acaba ocorrendo dentro da maçonaria, que de 1927, que são as grandes lojas estaduais brasileiras, a GOB, nesse momento, ela, dentro da história, mostra um certo enfraquecimento naquilo que vai ocorrer, na sua influência, etc. Mas logo depois parece que ela volta na cena, né? Porque ela vai lutar pela redemocratização do período de 1937 a 1945, que nesse período, né, é um período onde tem um vácuo, né, de democratização no Brasil. A maçonaria, então, ela começa dentro da sua história a lutar para que venha a ter um ato de redemocratização no país. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maçonaria, a GOB, juntamente com a Grande Loja, ela ajuda a tirar também vários judeus dentro da segunda leva, né, de pessoas, começando antes do período da guerra mesmo, de 1945, ali de 1939 a 1945, ela começa então a trazer as pessoas para o Brasil. Inclusive, né, o meu bisavô, ele é trazido para o Brasil mediante a ação direta da loja maçônica.
Como vocês sabem, eu sou descendente de alemães, os primeiros judeus alemães nascidos ali, e o meu bisavô, ele ficou retido na Alemanha. Ele era judeu, mas não era religioso, então ele podia ficar ali até um certo período. Depois acabou essa liberdade, né? Passou a perseguir todos os judeus. E um detalhe também, que muitos falam que Hitler era maçom. Hitler não era maçom. Hitler proibiu todas as lojas maçônicas de funcionar, quebrou todas elas, tacou fogo e mandou prender também os maçons. Então, isso é um fato histórico, né? Em 1964, né, houve uma escalada da extrema esquerda para assumir o governo brasileiro, aonde a maçonaria atuou para poder derrubar o poder. Só que logo depois disso acaba criando um regime autoritário no país, que depois a maçonaria também vai lutar para a redemocratização desse período e luta para a anistia das pessoas que tiveram de sair fugidas do país mediante a esse governo. Vamos então para o terceiro vídeo em breve.